Fala galera, beleza? Então nesse vídeo fica essa questão: faca, disco ou carretel de nylon, ok? Para quem está pensando em comprar ou para quem já tem, para quem já adquiriu uma roçadeira dessas a gasolina, já viu a infinidade de acessórios que tem. Exceção a enxada rotativa e coisas do tipo, a maioria delas tem como finalidade cortar o mato. Aí a pessoa às vezes fica na dúvida, porque tem um que é com corrente de motosserra, isso e aquilo, mas vamos falar um pouco a respeito dessa questão entre escolhas de um e de outro. Eu acho que no mínimo que você deveria ter para atender todas as necessidades, carretel de nylon. Inclusive esse carretel aqui eu vou testar ele, é um carretel da Garden, que ele tem ele já funciona como a maioria dos carretelzinhos ali, quando você bate no chão ele libera um pedaço de fio, para não precisar ficar mexendo lá para esticar o fio. E também quando acaba o fio, para colocar ele é fácil, não precisa desmontar o carretel, você só atravessa o fio e enrola. Então, no mínimo, carretel, uma faca e um disco. Eu acho que isso aqui é um dos requisitos mínimos. Agora, um monte de outras coisas que tem aí fica a critério se a pessoa quiser adquirir. Mas vamos lá. Cada um deles vai ter um desempenho melhor para uma função. Desses três tipos que eu mencionei aqui, todos eles vão cortar mato baixo, todos eles vão cortar mato alto. Só que um ou outro vai fazer com que o serviço seja mais eficiente. Tá? Vamos começar pelo carretel. O carretel ele é utilizado em locais, e dado uma preferência muito grande, na questão de acabamento e locais onde vai ter contato entre o equipamento de corte, ou seja, faca, disco e tal, carretel de nylon, que vai ter contato com superfícies duras, ou que tenha chance de ter contato. O que eu estou falando? Quando você vai cortar um mato numa beiradinha de uma cerca, numa beiradinha de um muro, vai acontecer, tá? Se tiver com faca é um problema, se tiver com disco é um problema, mas com nylon é o menor dos problemas, certo? Se você der uma entrada muito na cerca de uma vez só, ele dá aquela puxada, mas é o menor dos problemas. Então, qualquer questão de acabamento no cantinho, onde tenha risco de pegar qualquer um dos acessórios, é melhor ir para o nylon. O nylon ele corta mato baixo com muita eficiência. Mato alto ele corta, só que o rendimento do serviço comparado com uma faca e com o disco, cara, é muito inferior. E você percebe que se você trabalha no mato mais grosso, fica mais pesado para puxar a máquina, tá? Então o nylon ele fica para acabamento. A aplicação número 1, acabamento nos cantinhos ali, sem preocupação de pegar em pedra, de pegar em cerca, pegar em muro, nylon, tá? E para grama baixa, de uma maneira geral, em grandes áreas, também ele vai muito bem, tá? Aí a faca. A faca, ela é um dos acessórios que a máquina ela fica mais leve para trabalhar. A lâmina estando afiada, você só dá aquela passada, tá? Dá aquela passada, e também a lâmina ela é uma das melhores opções para mato alto, tá? Mato alto, braquiário, vamos dizer assim, um mato mais pesado, é a lâmina, tá? A lâmina aqui, a faca na verdade, né? A faca é a situação que, sem comparação, a máquina ela fica o mais leve possível. Só mencionando em termos de lâmina aqui, ou faca, essas que vêm por padrão, na maioria das máquinas, cara, é muito frágil, tá? Pegou numa pedrinha, às vezes bateu num galinho mais grosso, ela já dá aquela entortada na ponta. Aí eu comprei essa outra aqui, que ela já é mais grossa, tá? Mesmo sendo dessas mais simplesinha, essa daqui é uma chapa de 1.3 milímetros e essa daqui é de 1.6, por mais que no pacotinho que está dizendo que é 2 milímetros, mas não é, o medido paquímetro é 1.6. Mas essa daqui sim, ó, já é muito mais firme, mais rígida do que essa daqui. Essa daqui bateu em qualquer coisinha entorta. Mas não tendo essa questão de bater em nenhum lugar,
Cara, ela é super eficiente para mato baixo e mato alto também, tá? Agora, qual que é a limitação dela? Quando a gente fala em cortar mato alto, pode ser que a vegetação no lugar ali vai ter aquelas, vamos dizer assim, parece umas arvezinhas, mas é mato, tá? Que vai ter o tronco dela assim, vai ser na grossura de um dedo, 2 dedos. A faca, quando ela está ainda com o fio muito bom, você consegue cortar sem problema algum. Não sei se vocês conhecem também, a gente conhece por mamona, aquele pé que dá umas frutinhas assim. Aquilo lá é muito comum também de nascer em terreno assim, baldio, essas coisas. Aquilo por mais que aquilo lá pode ficar grosso, é uma madeira, o galho dela assim é bem macio. Quando a faca está com um corte bom, aquilo lá corta tranquilo. Só que um pouquinho mais grosso ele já começa a bater. E quando é faca, se bate no corte, ele dá aquele tranco, tá? Aí entra a questão do disco. O disco ele já foi pensado nessas situações, porque dependendo do local, dependendo da vegetação, não é só mato. Então é uma melhor opção para rendimento utilizar o disco. Por exemplo, esse disco aqui é um disco de 80 dentes. E sim, ele literalmente conseguiria cortar uma árvore. O disco aqui é a mesma coisa que, por exemplo, aqui eu tenho uma serra de meia esquadria que está com disco de serra, tá? E esse daqui é um pouco mais frágil, mas para aplicação ainda atende perfeitamente a necessidade a que se propõe. Mas pode ver que ele é bem vazadinho para ele ser bem leve, ele é bem mais leve que esse disco aqui, ó. Inclusive tem gente que adapta disco de serra mesmo na roçadeira, para não comprar um desses. Se tivesse um disco de serra velho, eu tenho alguns, mas o furo não dá certo. O furo do disco aqui é bem maior do que o da serra e não tem, é só se fazer um adaptador, mas eu acabei optando por comprar um. Mas daí já o disco é para isso, tá? Cortar um galhozinho de uma árvore e tudo mais, só tomando o devido cuidado, porque pode prender o disco, dependendo do que você vai cortar. Quando você vai cortar algo e ele está tendendo a cair para o mesmo lado que você está cortando, quando você começa a cortar, que chega até um determinado ponto, que ele já começa a querer cair, ele vai travar o disco. Então você tem que pegar o jeito certo de cortar. Ou você consegue cortar de uma vez, numa passada só, para não ter o problema de prender, isso se for médio, um pouquinho mais grosso dá. Ou você faz um risquinho por um lado e termina de fazer o corte pelo contrário da onde ele vai cair. Tá? Se ela está tendendo a cair para cá, você corta do lado de cá. Aí, ao invés de fechar o corte onde você está passando o disco, ele vai abrir o corte, não tem problema de prender o disco. Mas basicamente é isso, tá? Vegetação, onde vai ter coisa mais grossa, disco. E tipo assim, o disco ele vai bem também com mato alto, só que ele não é a melhor opção para o mato que já está mais baixo, tá? Porque tem gente que gosta de tipo deixar a grama sempre baixinha, então na hora que ela está no tamanho médio já vai lá e corta. Então esse disco não seria uma boa opção para essa situação. Agora, para mato alto e para esse tipo de vegetação que é um pouco mais grossa, às vezes vai ter uns galinhos dessa grossura, às vezes dessa grossura, o disco é uma melhor opção. O que a gente fala em melhor opção sempre é aspecto de rendimento. Aí faca, ela vai bem com mato baixinho, ela vai bem com mato alto. Para essas arvorezinhas aí, para essa vegetação que é um pouquinho mais grossa, ela vai mais ou menos, mas não seria o ideal, tá? E também, novamente, a lâmina que vem original na maioria dessas maquinazinhas aqui é muito fina, tá? Bater em qualquer pedrinha ela entortou, então provavelmente vai ter que comprar uma outra. E por fim, chegamos no disco de nylon. O disco de nylon é um dos principais aspectos, o ponto principal dele é o acabamento. Tá? A lâmina rende mais, só que o que você faz? Aí cada um trabalha do jeito que quiser, mas tem quem prefira fazer os cantinhos primeiro já com nylon e depois substitui pela faca e faz o restante da área. Ou você vai com a faca primeiro,
deixando um espacinho para depois fazer o acabamento com o nylon. Aí o nylon ele vai bem com acabamento, principal aplicação, ele vai bem com grama média, baixa e média, para quem quer sempre manter grama baixinha, ele vai muito bem. E sim, ele corta o mato alto, mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso, enrosca bastante. E o outro aspecto é que a máquina ela fica muito pesada. Você vai cortar uma braquiária com o fio de nylon, corta, mas fica mais pesado. A questão de ficar mais pesado, eu digo também no aspecto de rendimento. Um serviço que com a faca você faria ali em, tipo, vamos supor, 1 hora de serviço você faria com a faca. Cara, com o carretel você vai levar 1h30, 1h20. Porque sim, a máquina fica pesada e faz diferença, tá ok? Aí eu também vou postar no canal o vídeo testando aqui. Eu vou testar o carretel e aproveito porque vizinho aqui da minha casa é um terreno vazio. Daí limparam e tudo mais, só que o mato começou a crescer de novo, ali é braquiária. Aí eu vou manter pelo menos o cantinho do muro limpo, porque senão ela começa a subir ali, o mato fica mais alto que a mureta, fica da altura da cerca ali. Enquanto está baixo, assim, pelo menos eu consigo manter uns 50 centímetros sempre limpo ali. E depois que o mato cresce demais, não dá nem para entrar ali. Beleza? Então é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. E para quem tiver dúvida, posta aí que assim que possível eu respondo. Falou!